Chegou a encostar em 4,27, Brown, e aí o Banco Central teve de intervir. Uma fala desastrosa essa do ministro nas duas frentes, tanto essa sobre o câmbio, quanto principalmente aquela sobre o AI-5. Eu conheço o raciocínio do ministro, já conversei com ele a esse respeito, trocando ideias, portanto não numa entrevista. Não é que ele defenda um novo AI-5, nem que ele flerte com esta possibilidade. O raciocínio dele é mais ou menos na seguinte linha. Se a esquerda pressionar de um lado, os incendiários do lado de cá, que é como ele chama o governo, vão falar em uma radicalização para o lado de cá, AI-5, e aí isso não é bom. Como a condescender, como a dar um desconto para os discursos radicais do lado de cá, como ele chama, o lado do governo. Acontece que tem um problema cronológico nesse raciocínio do ministro. A fala do Eduardo Bolsonaro, aventando a possibilidade de um novo AI-5, em entrevista à jornalista Leda Nagli, é anterior à soltura do Lula. Portanto, anterior aos discursos de radicalização do Lula. Então, uma coisa não justifica a outra, não explica a outra e nem minimiza a gravidade da outra. Outra coisa, o ministro pode até pensar isso em privado, e ele faz esse raciocínio e faz com muitas juras de amor à democracia e de compromisso democrático, mas ele nunca deveria ter externado isso numa entrevista coletiva em Washington, fora do país, em que ele foi para conversar com investidores, para conversar com um grupo aí, um fórum externo, e aí depois de dar uma entrevista gravada, transmitida ao vivo e tudo mais, ele falar que estava dizendo em off. Não existe off retroativo e nem off coletivo. Isso é uma coisa básica. Quando conversei com o ministro a esse respeito, do raciocínio dele sobre o risco de um Chile aqui no Brasil e o lamento que ele fazia disso, ele estava justamente lamentando o fato de as reformas não poderem a reforma administrativa não poder ser enviada este ano porque o presidente Jair Bolsonaro sustou o envio e atribuindo isso a uma consequência da soltura do Lula. Eu fiz menção ao fato de que eu tinha escrito isso na coluna 2 semanas antes. E ele falou, aquela coluna foi profética, é verdade. Então, você veja, ele não está defendendo um AI-5, não é nada perto disso, mas há um titular da economia do país, de um país em estado de recuperação econômica como é o Brasil, uma recuperação lenta, ainda duvidosa, com preliminares e pilares ainda por serem confirmados. Falar algo como isso não é admissível. Não é admissível que ele sequer flerte com a possibilidade de que o governo venha a pensar em algo próximo de um AI-5, ainda que como reação a uma eventual radicalização. Se você pensar na escalada retórica dos últimos dias por parte de vários integrantes do governo, é algo sem propósito, é algo que não tem nenhum amparo na realidade brasileira. O Lula falar uma coisa e vociferar em cima dos palanques com a irresponsabilidade que lhe é característica é uma coisa. Ele é um condenado em segunda instância por corrupção, que só está na rua por uma circunstância do Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da República, não ocupa nenhum cargo e tem a irresponsabilidade que nós conhecemos. Outra coisa são autoridades investidas virem falar em GLO com excludente de ilicitude para protestos, o que é algo bizarro, em GLO para desapropriação para desocupação de propriedade privada e agora até na eventualidade de um novo AI-5 caso a esquerda radicalize. O que é isso? Onde se quer chegar no Brasil? As palavras têm consequências. As palavras das autoridades, elas fazem preço, como se viu hoje com o dólar. O ministro da Economia não é pessoa autorizada para falar de política. Ele não tem esse mandato e ele falou uma bobagem. Não importa o que ele quis dizer, isso não importa nem um pouco. Não importa a nós, não cabe a nós interpretar o que ele quis dizer, porque isso será passar pano numa fala desastrosa e irresponsável que levou à escalada do dólar e que levou a que todas as autoridades com o mínimo de responsabilidade se insurgissem contra isso, porque chega. O Rodrigo Maia tem razão quando diz que falar em AI-5 não é dar oi, bom dia ou boa tarde. O que está acontecendo no Brasil? As pessoas perderam as estribeiras, elas perderam
a responsabilidade, elas perderam o limite da própria língua. Não é assim que se governa um país. Corrupção é muito nefasta, mas incompetência e trapalhada retórica são igualmente nefastos. O ministro Paulo Guedes tem uma imensa responsabilidade de ser uma voz de racionalidade num governo que pouco a pouco vai perdendo a sua credibilidade interna e externa, eivado de maluquices e de autoritarismos. Ele tem de ser a âncora de confiabilidade e credibilidade. Se ele não for, vai ter sobrado muito pouco. Então é necessário que ele faça uma retratação, não passar pano, não explicar o que quis dizer, não importa o que ele quis dizer. Não importa a teoria sociológica por trás do raciocínio tortuoso do ministro para falar em novo AI-5. O titular da economia, responsável pelas reformas, não pode, em nenhuma circunstância, falar na possibilidade de um novo AI-5, porque o Brasil não terá um novo AI-5. O Brasil vive a plenitude da democracia. Não há uma pessoa na rua, não há uma pessoa com um cartaz na rua para que se fale em algo tão extremo e tão nefasto para o Brasil como foi o AI-5, que foi uma licença para se matar, torturar, caçar direitos políticos, cercear a liberdade de imprensa, e eu posso usar dedos de muitas mãos para dizer o quão nefasto o AI-5 foi para a história do Brasil. Então chega dessa palhaçada de se evocar esse passado sombrio e nefasto no Brasil. Eu acho que perder a capacidade de interpretação básica de texto é uma coisa, e perder o apreço à democracia é outra. E se caminha rapidamente para a segunda hipótese quando se começa a passar pano para tudo e a querer enxergar contextos para tudo. Democracia, Vera? Hã? Paulo Guedes não tem apreço pela democracia? Eu espero que ele tenha, e por isso eu espero que ele se retrate, porque essa frase dele, ela não permite essa análise tão benevolente que você fez, Rodrigo. Ainda Ele mais... defendeu o AI-5 em algum momento? Ainda mais, eu não falei isso na primeira fala e eu estou tentando falar. Ainda mais porque o Eduardo Bolsonaro falou em AI-5 antes do Lula, antes da Gleisi Hoffmann. E essa questão temporal importa. Importa porque você não pode defender como consequência algo que foi antes. Isso é a análise básica de texto, né? Se uma coisa veio antes, ela não é consequência de nada, ela é causa de algo. Portanto, até para se condescender, tem de ter lógica argumentativa. E a frase do Paulo Guedes, ela carece de princípio fático, portanto. E, segundo lugar, ainda que o Lula irresponsavelmente fale o que falou, e a Gleisi Hoffmann irresponsavelmente fale o que falou, aí a gente não quer que se faça falsos paralelismos, o governo não pode se equiparar a bandidos condenados. O governo tem responsabilidade constitucional. Jair Bolsonaro fez um juramento perante a nação de cumprir a Constituição. Então, qualquer brecha que ele, seus ministros, seus filhos e pessoas que trabalham no governo abram no que a Constituição estabelece, e ela é muito clara quando ela diz do funcionamento pleno dos poderes. Portanto, isso não se compatibiliza nem com a cogitação de AI-5. Então, o presidente e os ministros têm uma responsabilidade muito maior do que a de um condenado em segunda instância, porque senão a gente vai estar fazendo a falsa equiparação, a que a gente não quer que o Brasil incorra. Então, quem tem mandato tem responsabilidade, quem tem designação para um cargo público tem responsabilidade. Querer que o Lula, condenado, e falando cada vez mais a convertidos que estão em casa e não nas ruas, seja desculpa para que a gente sequer flerte com a possibilidade de qualquer medida de exceção, é brincar com uma coisa muito cara e muito séria que se chama democracia.